Antes de apresentar propriamente os nossos convidados, eu quero muito agradecer à Aliança Francesa, através de Sandrine, que está na articulação aqui geral, por favor. Uma parceira de primeira ordem, foi incrível, porque conhecer a Sandrine chegou há pouquíssimo tempo aqui em Salvador, diretora da Aliança Francesa, e ela é uma apaixonada pelo cinema, estudou cinema, se dedicou sua vida acadêmica ao cinema também. Então, desde quando eu mostrei os números do cinema brasileiro, de produção versus exibição, ela ficou muito entusiasmada em auxiliar aqui no Panorama. E Nicolas Picato, que é do audiovisual do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro, que está aqui, por favor. Nicolas é um profissional audiovisual e cultural que trabalhou nos setores público e privado em vários países. Ele foi exibidor no México, com o primeiro cinema de arte cadastrado no SICAI. Produtor e também na Coreia, tá bom, enfim, bem extensa, mas também uma vida dedicada aqui ao cinema. Também ele foi importantíssimo para articular essa mesa. Eu quero chamar aqui para frente Paulo Zílio, por favor, da Ancine. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Paulo é graduado em Filosofia e Direito, especialista em regulação das atividades audiovisuais da Ancine, atua como assessor do diretor Paulo Alcoforado, foi secretário de Cultura substituto de Porto Alegre e diretor-geral adjunto da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, onde coordenou o Comitê Executivo de Políticas Públicas para o Audiovisual. Nessa condição, participou do planejamento, apoio financeiro e organização do terceiro Congresso Brasileiro de Cinema de 2000, que organizou a pauta política do cinema brasileiro e propôs uma nova estrutura de gestão pública no audiovisual. Foi o diretor-secretário do Congresso Brasileiro de Cinema. Na Ancine, como assessor do diretor-presidente de 2007 a 2017, coordenou a elaboração do programa Cinema Perto de Você. Ele foi responsável pela redação e pesquisa do plano de diretrizes e metas para o audiovisual, documento de macroplanejamento aprovado em 2012 pelo Conselho Superior do Cinema. Também coordenou a modelagem do financiamento das atividades audiovisuais pelo Fundo Setorial, ampliada e reestruturada com a aprovação da Lei 12.485. Elaborou o regulamento geral do programa. Entre suas atividades de análise regulatória, coordenou e redigiu análise de impacto regulatório sobre os serviços de vídeo sob demanda, publicada pela Ancine em 2020. A regulação desses mercados digitais permanece como seu principal objeto de estudo. Obrigado mais uma vez, Paulo. Paulo Alcoforado sempre me falou que seria impossível falar sobre exibição sem ter o Paulo Zílio aqui. Ele realmente, como uma das pessoas que mais se debruçou, estudou sobre a questão no Brasil. Eu acho que a questão está posta, né? Já estamos no terceiro dia do Panorama, a gente está falando de uma produção muito grande de filmes, para um público muito pequeno nas salas de cinema, também uma dificuldade muito grande, até mesmo, às vezes, de serem vistos nos festivais, porque os próprios festivais acabam se repetindo, né? Entre os longas-metragens que são escolhidos. E a gente está lutando, no final das contas, pela criação de uma rede do cinema brasileiro a partir do pequeno e médio exibidor. Estamos aqui reunindo cerca de 40 grupos pequenos e médios. Estamos trazendo também 6 distribuidoras, pelo menos, para cá, para encurtar essa distância, ter um contato, uma discussão melhor entre exibidores, um conhecimento. Muitas vezes as distribuidoras não conhecem o pequeno e médio exibidor também do Brasil. E, no final das contas, a gente vai começar a apontar caminhos. Vou passar aqui para Nicolas, que vai poder apresentar os nossos outros convidados. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos, todos. É um prazer, é uma honra estar aqui entre profissionais do cinema. Também gostaria de agradecer a Sandrina dos Santos, a diretora da Aliança Francesa Salvador, cinéfila e profissional do cinema também, como falou Cláudio. Antes de mais nada,
Gostaria de parabenizar a Cláudio e todos vocês pelo tema desta edição do Panorama Coisas de Cinema e pela iniciativa de criar esta rede de cinemas nacionais. Eu acho que é uma ferramenta essencial para a saúde do cinema brasileiro e nossos convidados vão confirmar essa coisa. Então, para falar sobre a situação cinematográfica da França e compartilhar a nossa experiência, temos hoje duas pessoas com muita experiência e muita paixão. A Mônica Flores é uma das diretoras do Cinema Utopia, é uma cooperativa dedicada ao cinema, de 3 salas, e ela falará conosco sobre o que significa, em termos práticos, a exibição na França. Rafael Maestro é diretor de uma empresa que se chama Cine Paixão. Trabalhou mais de 10 anos na Associação Francesa de Cine de Arte, AFCAE. Ele dirige a Federação de Pequenos e Médios Exibidores e é presidente dos cines independentes da Nouvelle-Aquitaine, uma região da França. Ele vai nos contar sobre a história das políticas públicas francesas no cinema. E passamos a palavra a Rafael. Alors, n'ayant pas de retour, je vais me lancer. Bonjour à tous et tous, je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous pendant quelques minutes. Je souhaite vous porter à votre connaissance 2 sujets qui vont avoir évidemment avec votre volonté de moderniser, d'assurer un service, sinon public, mais en tout cas un service au public du cinéma. J'ai envoyé à l'ensemble des partenaires avec lesquels j'ai préparé cette présentation quelques documents et pour commencer peut-être vous porter à votre connaissance une frise chronologique. Je ne sais pas si on la verra à l'écran, une frise chronologique qui pourrait raconter les 50 ou 60 dernières années. As primeiras palavras do Rafael foram que ele ia começar com uma rápida apresentação cronológica das políticas públicas francesas sobre o cinema, que começaram pela sala de cinema. E é uma coisa interessante porque não é o mesmo caso em outros países. Ele preparou uma cronologia do tempo que vamos conseguir mostrar para você, espero, que permite definir a evolução das políticas públicas que possibilitaram a existência de um pool de cinema de qualidade, o que resultou em um sucesso que você conhece, um sucesso, decente sucesso, quanto comercial como artístico, que é uma coisa importante porque todos nós aqui estamos interessados tanto no resultado comercial como no resultado artístico. Não sei, posso falar umas primeiras palavras sobre a situação em 46, depois da Segunda Guerra Mundial, quando vocês sabem que na França os Estados Unidos trataram de aplicar um sistema para introduzir e difundir o cinema norte-americano na França. E nesse momento é quando foi criado o CNC, o Centro Nacional do Cinema, a nossa Agência Nacional de Cinema, que você conhece, a maioria de vocês conhecem, que continua a sua evolução até hoje e tentou sempre antecipar as situações de crise, que foram situações das salas de arte, mas depois da distribuição, também de produção e coprodução, que é uma das estratégias. E agora são mais de 10 anos que o CNC se interessa a todas as formas de artes audiovisual, incluindo animação, jogos de vídeo, realidades imersivas e tudo isso. De mesurer, durant les 60 dernières années, les différentes actions et politiques publiques menées en France. Si la traduction suit, ok? Eu vou mandar para vocês um documento, né, que vai permitir medir
as ações que foram realizadas na França nos últimos 60 anos em relação ao cinema. Donc je ne sais pas si on voit à l'écran. Non, on ne voit pas. Je ne vous entends pas en fait. Não sabemos se... Comment... Non, on ne va pas le voir à l'écran, donc tu peux continuer, on va le distribuer après. Bon. Alors, le système français, il a une spécialité qui est apparue juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1947. C'est que lors de l'effort de reconstruction, notamment dans le cas des accords Bloom-Burns et le plan Marshall d'aide massive des États-Unis vers l'Europe pour reconstruire les pays qui avaient subi 6 années de guerre, il y a eu des accords commerciaux très importants dans lesquels il y a eu des accords notamment sur le cinéma, ce qui a conduit les Américains à demander aux Européens et donc aux Français d'ouvrir leurs écrans de salles de cinéma vers la production américaine. Depois da Segunda Guerra Mundial, como que durou 6 anos, em 1947 houve acordos, então, com os políticos Blum pela França, Burns pelos Estados Unidos, que resultou na abertura das salas de cinema francesas ao cinema americano. Le gouvernement français a créé un établissement spécifique, le Centre national du cinéma, qui a eu l'idée géniale d'inventer une taxe qu'on appelle la TSA, la taxe spéciale additionnelle, qui est une taxe qui prélève 10% de chaque billet vendu à un spectateur. Ces 10% de la valeur du billet étant collecté par la salle, qui est envoyé chaque mois au Centre national du cinéma, qui ouvre des comptes spécifiques à chaque salle de cinéma. A ideia, como foi realmente no CNC, do Centro Nacional do Cinema, de criar uma taxa especial, chamada taxa especial realmente de entrada. Então, cada entrada de cinema representa 10% vão para um fundo que vai permitir depois mutualizar os recursos para como as ações de desenvolvimento do cinema nacional. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, le compte de chaque salle est donc abondé, alimenté, enrichi de cette taxe. Cette taxe, elle permet 2 choses. Elle permet à chaque salle de cinéma de disposer d'une épargne forcée qu'elle peut mobiliser pour tous travaux ayant trait à sa modernisation, changer son projecteur, son fauteuil, ses fauteuils, son écran, sa caisse, ses affichages. Et elle permet aussi, puisque tous les comptes sont reliés, ça permet aux producteurs, aux distributeurs de puiser dans ce fonds-là pour faire de nouveaux films, pour les distribuer. Como realmente como esse recurso é mutualizado, cada sala de cinema vai receber realmente recursos que vão permitir modificar realmente como fazer a manutenção de todo realmente o maquinário, todas as instalações, mas ao mesmo tempo os produtores aí podem recorrer a esse fundo para construir projetos para a realização de filmes, a direção de filmes. Et ainsi renouveler le parc de salles et la production cinématographique. Depuis 1947 à 2025, le système est le même, cette taxe existe toujours, et au fur et à mesure des années, des époques, les chaînes de télévision
les éditeurs de DVD, les chaînes privées de télévision, les plateformes, les fournisseurs d'accès Internet versent tous une taxe sur ce compte géré par le Centre national du cinéma qui s'appelle le compte de soutien. Então, o nome dessa conta chama a Conta de Apoio desde 1947 até 2025. Essa taxa continua, então os diferentes atores que entraram realmente como na relação com o público, a saber, a televisão, a saber, realmente os produtores de vídeo, a saber, as plataformas, todos eles pagam essa mesma taxa para esse apoio mutualizado. Un cinéma peut aller chercher l'argent qu'il a versé au fur et à mesure des semaines et des mois, mais il peut aussi demander une avance importante. Exemple, il a $100 sur son compte, il faut qu'il investisse $1000. Tous les gens qui contribuent au compte sont d'accord pour que cet exploitant-là prenne $1000 et au fur et à mesure des mois et des années, rembourse l'avance sans intérêt qu'il a mobilisé. Por exemplo, vamos tomar um exemplo, tem realmente um distribuidor que tem como um distribuidor, não, um exibidor que tem $100 na sua conta. Ele quer fazer alguma coisa com isso, aí ele vai pedir um empréstimo de $1000, aí com a aceitação de todos os outros parceiros, esses $1000 vão ser como conferidos a ele, e aí, aos poucos, depois, durante vários meses, ele vai como devolver como esse dinheiro, e isso vai sem juros, sem pagar juros, então ele vai poder realizar assim um projeto, por exemplo. On avance dans le temps. 1980-1990, la fréquentation des salles plonge, descend, et l'État français décide de grandes lois qui permettent aux régions, aux départements, aux communes d'investir dans les salles de cinéma à côté d'exploitants privés ou, s'il n'y a pas d'exploitants privés, directement par la création de cinéma public. 1980 e 1990 há uma queda de frequentação nas salas de cinema, e então o Estado francês, através de duas leis, vai justamente como permitir às regiões, aos departamentos, aos municípios, de investir justamente em salas públicas locais, juntamente com as salas privadas já existentes. Les salles se modernisent, notamment à la campagne ou dans les provinces. Quelques années plus tard, les grands groupes d'exploitants privés créent des multiplex, des cinémas de 10, 15, 20 écrans. En quelques années, la fréquentation des salles double pour avoir 200 millions de spectateurs, 60 millions d'habitants, 200 millions de spectateurs. Chaque habitant va 3 fois par an au cinéma, en moyenne. Então, temos realmente como depois desse momento de criação de salas, com realmente recursos assim mais locais, temos realmente os grandes cinemas comerciais que se instalam com 10, 15, 20 telas ao mesmo tempo, e como a frequentação vai aumentar muito, vamos ter 200 milhões de espectadores para como 60 milhões de habitantes no país. Depuis 30 ans, le CNC, les collectivités, régions, départements, villes, se sont regroupés pour ramener les jeunes, pendant le temps de l'école, dans les salles de cinéma.
voir des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des films d'auteur, des films classiques, et découvrir ce qu'est la salle de cinéma. Depois, como realmente o CNC, como os estabelecimentos de ensino, vão querer que os alunos dos colégios, das escolas, possam realmente ver, como dentro do tempo de escola, possam ver filmes que eles não têm o costume de ver, saber como filme de autor, filme clássico, essa realmente para abrir essa janela de compreensão do mundo para eles. Arrêtons l'histoire et examinons le temps présent. En France, aujourd'hui, 2200 établissements représentant 6000 écrans. Então, temos atualmente, temos 2.200 estabelecimentos que representam 6.000 telas. Partout sur le territoire, dans les villes, grandes, petites, moyennes, à la campagne, à la montagne, au bord de mer, partout. Em todo canto, a saber, nas grandes cidades, nas cidades médias, nas cidades pequenas, e também como na zona rural, e também na montanha, à beira-mar, como no campo, em todo canto. Je m'occupe de représenter les petits cinémas en France, 1500 parmi les 2200 cinémas. Ces cinémas, ils ont 5 caractéristiques. Eu realmente represento como 1.500 pequenos cinemas, assim, na minha associação, na associação que eu presido, de 2.200 salas, como eu já falei, 2.200 cinemas. E temos também, eles têm como 5 especificidades, esses pequenos cinemas. Une proximité géographique, ils sont partout. Les gens n'ont pas à prendre leur voiture pendant 1 heure, mais en moyenne, 10 minutes pour aller à une salle de cinéma. Partout. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une proximité affective. Les gens sont fidèles à leur salle, ils aiment cette salle-là. Ça les valorise d'aller dans ce cinéma-là. Temos como a primeira como proximidade, a proximidade geográfica, a pessoa não precisa de 1 hora para ir como no cinema, às 10 minutos na casa dela vai poder encontrar um cinema. A outra proximidade é a proximidade como afetiva, a pessoa não tem uma relação afetiva de gosto, de amor com a sala que ela frequenta. Ils font confiance à ce cinéma pour sa programmation, des films commerciaux, des films d'auteur, des documentaires, des films pour tous les âges, pour tous les habitants. La troisième caractéristique, c'est que ce sont des cinémas qui ont un gros travail vers le public jeune et le jeune public. Le public jeune, entre 15 et 30 ans, le jeune public, entre 3 et 15 ans. Então, é um elemento importante também, como a questão da confiança, quer dizer que eles vão confiar na programação que vai ser realizada nesse cinema, mas depois há realmente uma relação, outra característica muito importante é a relação ao público. 2 públicos especificamente que são trabalhados, é um público jovem, entre, vamos dizer, como de 15 a 30 anos, e depois é o jovem público, então, que é entre 13 e 15 anos, para trabalhar esses 2 tipos de público. Les salles de cinéma travaillent beaucoup avec les enseignants. Le cinéma fait partie de la pédagogie.
et la découverte de la salle de cinéma par les jeunes leur donne les codes pour qu'ils aient envie d'y revenir quand ils vieilliront. E uma coisa importante é que o cinema realmente é como intermediado pelos docentes, pelos professores, e como eles começam jovens, e que eles entram realmente nessa relação com o cinema, isso vai fazer que mais tarde, numa idade mais madura, eles vão querer realmente frequentar o cinema como um lugar importante para eles. Nos salles de cinéma, nos petites salles de cinéma, pour qu'elles continuent à être modernes et attractives, nous dialoguons de plus en plus fortement avec les élus locaux, départementaux, régionaux, ceux de l'État, parce que le retour à la proximité est un élément très important dans la vie des gens. Avoir une salle de cinéma dans un petit village ou dans une petite ville est très valorisant pour les gens. Qu'ils aillent au cinéma ou pas. Mais c'est valorisant. E uma outra categoria de pessoas que é muito importante realmente são os políticos, quer sejam, por exemplo, vereadores, prefeitos, deputados, como estaduais, federais, porque a questão da proximidade é atualmente uma questão muito importante. E para as pessoas ter um cinema na sua aldeia, na sua pequena cidade, 2 mil habitantes, que eles vão no cinema ou não é muito importante, é algo de fundamental importância. Notre force, c'est d'être ensemble. Les petits, ensemble. Pas contre les grands circuits, pas contre, pour nos idées. Ensemble. Certains d'entre nous sommes bons, précis, professionnels sur la technique, d'autres sur la communication, d'autres sur la programmation, d'autres sur le public jeune. Chacun forme les autres. O fato de ser pequeno realmente não é um problema, porque nos ajudamos entre nós. Por exemplo, pode ser realmente bom na relação com o público jovem, o outro bom na técnica, o outro bom na programação, mas cada um, em função da sua qualidade pessoal, ajuda a formar os outros que, por acaso, não teriam essa perspectiva tão forte. Intelligence collective, ça crée de la solidarité. Et la solidarité, ça crée de la force. Et la force du commun, elle va aller enrichir chacun de la chaîne. On ne se retrouve pas seul. Sont ceux des autres et nous les réglerons ensemble. Como 2 palavras para concluir, como é um círculo realmente virtuoso, inteligência coletiva realmente, ela vai criar uma solidariedade entre nós. Essa solidariedade, ela vai ser realmente como uma força que vai dar uma criatividade que vai poder depois ser redistribuída para todos os participantes do grupo. Esse é o caminho que trilhamos. Pour conclure, ce qui est le danger, c'est le téléphone. Pour les jeunes, le danger, c'est ça. Car ils le voient tout seuls. Et ce qu'ils voient les perturbe. Voir un film en salle de cinéma, ce n'est pas du tout la même chose. L'image est plus grande que nos corps. On peut en parler avec les autres. Et ça nous fait prendre conscience qu'on ne peut pas envisager la vie qu'avec ça, mais qu'on est condamné à la vivre ensemble. Et la salle de cinéma est le plus beau symbole
pour cet avenir commun. A grande dificuldade é representada justamente atualmente pelo smartphone, pelo iPhone, porque a pessoa vai ver realmente como dentro desse aparelho e o que podemos realmente como colocar como realidade diferente é a sala de cinema, dentro da qual realmente a tela é maior do que o corpo daquele que está vendo, e aí ele vai poder comunicar com os outros as reações que ele teve, ouvir também dos outros e criar coletividade a partir justamente da sala de cinema. E, então eu agradeço também, então, no final, para todo mundo. Bonjour à tous, merci de l'invitation que vous m'avez menée au Brésil. On est très content de pouvoir partager la flamme du cinéma avec vous. Et donc, j'ai préparé du coup 2 parties pour bien décortiquer un peu le système de cinéma français et donc la typologie des salles. Comme ça, vous avez une idée. Raphaël a tout à l'heure discuté de cette envie de parler de cinéma de proximité. Et maintenant, du coup, je vais décortiquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, les salles de proximité et tous les autres. Agradeço muito realmente a possibilidade de comunicar com vocês a partir realmente da minha experiência e eu vou como tratar sobretudo da tipificação das salas de cinema, né, que temos lá na França, já que Rafael já viu um pouquinho realmente a questão da proximidade com o público. Du coup, dans cette première partie, on va schématiser les salles de cinéma en France par leur type et leur forme en général. Et donc, il existe une grande diversité de salles de cinéma en France qui correspondent à la diversité des publics et des pratiques culturelles. Du coup, on ne peut pas faire quelque chose d'exhaustif, mais on va choisir certains critères pour mieux comprendre comment ils sont classés. Donc, dans une première approche, vous avez 5 critères. Donc, d'abord, la taille de l'équipement, la localisation. Tem realmente como 5 critérios realmente dentro para tipificar a sala de cinema. Temos o tamanho e como Programmation. Depois temos a programação. Les activités d'animation et toutes les activités annexes. Donc, du coup, où sont les salles? Les types de films projetés vont déterminer quel type de salle nous sommes, les types d'animation que nous menons et les activités commerciales qu'on fait autour. Então, todas as atividades comerciais que são realizadas em torno, o tipo de filme realmente como que é projetado, é aquilo que vai justamente permitir de configurar o tipo de sala. De ces critères, on peut aussi identifier plusieurs types d'établissements cinématographiques. Donc, les multiplex, qui peuvent posséder plusieurs écrans, notamment 8, au-delà de 8. Temos realmente como as grandes salas comerciais que podem como reunir 8 telas ou mais do que 8 telas. Ils vont concentrer des vastes espaces de stationnement. Ils vont avoir des espaces de hall de plus importants que du public. Ils vont posséder un certain confort, une qualité des techniques de projection pour chaque salle, donc la 3D, les fauteuils premium. Então, nesse tipo de cinema, temos realmente como alguns equipamentos, como realmente como um estacionamento importante. Eles vão ter realmente um hall de entrada igualmente importante e vai ter como as poltronas serão poltronas premium de qualidade. Aussi les complexes généralistes des centres-villes qui sont placés dans un territoire et comprennent
donc différentes configurations comme du grand public, mono-écran. Ils sont installés dans des anciens théâtres ou des anciens espaços associatifs. E também outros espaços são utilizados, espaços realmente de antigos teatros e como de grupos associativos, e eles são situados como com tem uma grande tela e centro da cidade, são cinemas de centro de cidade. Ces complexes, ils peuvent avoir une programmation grand public, mais aussi une partie significative des films RSC. Como esse tipo de cinema realmente pode trabalhar com o público geral, mas também pode ter realmente filmes de cinema de arte. Par la suite, on a aussi le cinéma de proximité, donc qui constitue souvent l'unique salle de cinéma de la localité ou du territoire ou dans lequel ils sont établis. Ce sont eux vecteurs de diversité grâce à leur programmation et remplacent beaucoup la fonction culturelle, sociale dans cet espace où ils se trouvent. E depois temos os cinemas de proximidade que vão desempenhar um papel importante de vetor realmente social e cultural para todo o espaço em que eles estão instalados. Il y a aussi les établissements purement RSC. Donc la part des films, ce sont des films recommandés la RSC et ils vont déterminer une identité culturelle revendiquée du cinéma. Ils sont implantés soit en centre-ville ou dans des espaços urbains plus importants. E o cinema de arte, depois que vai ter realmente a sua característica, ele vai estar instalado em centro como urbano ou centro também periurbano, em centros mais importantes. Ils peuvent mener des actions pédagogiques et des animations fréquentes pour accompagner ces films. Et à côté, pour le dernier, pour schématiser, c'est le cinéma saisonnier ou itinérant. Ils sont situés dans des espaces balnéaires qui fonctionnent pendant une période estivale ou ils sont dans des salles de spectacle, souvent municipales, et ils sont aussi des différentes activités annexes comme concerts, pièces de théâtre. Ils sont associés cinéma et spectacle. Tem outros cinemas que são como itinerantes e que vão ocupar, por exemplo, estar presente em estações balneárias e salas que às vezes vão poder receber também espetáculos ou concertos nesse tipo de sala. Ils peuvent être placés notamment dans des zones rurales où il n'y a pas de cinéma, c'est itinérant. Ils peuvent se déplacer dans les villages autour d'un territoire et être aussi pendant l'année dans des espaces flexibles. E, por exemplo, na zona rural, eles vão poder como, se deslocar de aldeia em aldeia, de pequena cidade em pequena cidade, para como cobrir todo o território e também podem estar realmente dentro de um espaço flexível o resto do ano. Là, vous avez vu un ensemble par caractéristique, mais il y a aussi une dénomination par le nombre. Les salles aussi sont classées par le nombre. C'est-à-dire qu'il y a les petites exploitations qui regroupent donc 80 000 entrées annuelles. Vous avez la moyenne exploitation qui comprennent entre 80 000 et 450 000 entrées par an. Et la grande exploitation qui compte au-delà de 450 000 entrées. Vocês têm outra denominação realmente que vai dizer como pequeno exibidor 4.000 por ano, como o outro vai até 250.000 por ano, de 250.000 a 400.000, e o outro, a grande como exibidor, vai ter um número mais elevado ainda. Ayant fait déjà une description un peu catégorique des types de salles en France, maintenant, j'aimerais aborder rapidement quelques chiffres pour vous donner un ordre de grandeur des salles en France. Du coup, eu posso lhes dar atualmente como alguns números para que vocês possam ter uma ideia do que representa como o cinema lá na França.
À l'année 2023, en France, vous avez 2056 établissements cinématographiques, auxquels il y a 6322 écrans actifs. Par la suite, na França, como em 2023, temos um pouco mais do que 2.000 estabelecimentos, 2.200, para para 6.300 salas. Sim. Par la suite, 1292 établissements sont classés RIC, cinéma d'auteur, et 249 multiplex. Temos 1.292, que são de cinema de arte, e 247 são realmente grandes cinema comercial. 54,4% des établissements, c'est des mono-écrans, donc il y a un seul écran. Et ils représentent 1119 cinémas. E como 1.119 como cinema, como representam 54,4% dos cinemas com uma única tela. 12% des établissements, c'est des multiplex et ça correspond à 249 cinémas du coup. E 249 cinemas são realmente grandes conjuntos, e 12% dos cinemas. En 2023, pour finir les chiffres, 34,6% des entrées sont faites par des salles de plus de 12 écrans. Em 2023, 34% como das entradas são realizadas por salas de cinema que têm mais de 12 telas. 23,6% d'entrées sont faites par les salles de 8 à 11 écrans. E 28% por salas de 8 a 12 telas. 11,7% d'entrées sont faites pour les salles de 6 à 7 écrans. E 11% pelas salas de 6 a 7 telas. 9,8% d'entrées sont faites par les salles de 4 à 5 écrans. E 9,8% pelas salas de 4 a 5 telas. 12,2% d'entrées sont faites pour les salles de 2 à 3 écrans. E 12,9% de entradas pelas salas de 2 a 3 telas. Et 8,7% d'entrées sont faites par les salles de un seul écran. E 8,7% das entradas são feitas por salas de uma tela. Là, on a vu un parcours rapide, très rapide, de ce qui c'est l'état actuel du nombre de salles et les types de salles. Mais en France, il y a des gestions des cinémas qui sont hybrides. Raphaël, à un moment donné, le peu que j'ai pu suivre, il parlait de cette nécessité de parler avec les collectivités territoriales et les différentes institutions autour des cinémas. E temos realmente, depois desses números que foram dados, podemos ver um pouco também do lado que Rafael falou, das comunidades territoriais, como administrativas, e que Rafael comentou um pouquinho. Sans vouloir entrer trop dans les détails et en étant très rapide, c'est juste pour vous dire que le cinéma va être érigé en deux définitions pour pouvoir mettre en place des modes de gestion. D'un côté, on va le mettre comme un système de services publics culturels. O cinema podemos tratá-lo a partir de dois pontos de vista, do ponto de vista da gestão. Primeiro, ele é serviço como público, de gestão cultural. Et aussi, sinon, comme une activité commerciale. E depois ele é também, então, uma atividade comercial. Et en fonction de ça, donc, on a les gestions d'une entreprise privée avec ses statuts juridiques normaux et une gestion mise en place par la municipalité. Temos, por um lado, uma gestão como um estabelecimento comercial, como um estabelecimento privado habitual, e, por outro lado, tem uma parte da gestão que vem justamente
pelo lado do poder público. Donc, au Brésil, le peu que j'ai vu, vous avez des statuts comme la société anonyma, la société limitada. En France, il y a plusieurs statuts, mais je vais faire une mention spéciale sur les SCOP, les sociétés coopératives et participatives, parce que le cinéma où je suis et que je représente, il est en plusieurs coopératives. Eu sei que no Brasil vocês têm realmente como sociedade como limitada, por exemplo, mas eu vou me ater sobretudo aos COP, que são sociedades cooperativas e participativas. É o tipo de trabalho. Donc, ce sont les salariés qui sont... Ce sont les salariés qui sont les associés majoritaires du cinéma. Ils s'exercent le pouvoir démocratiquement et les salariés détiennent 51% du capital social et 65% du droit de vote. Então, os assalariados, desse tipo de... Como eles são realmente eles que dirigem o cinema, eles têm realmente como a maioria, possuem a maioria do capital e eles detêm igualmente 65% dos votos no momento das decisões. Là, on a vu les statuts dans des exploitations dans le cadre privé. Maintenant, on va regarder rapidement quand c'est du service public culturel. Donc, il y a des délégations de services qui sont mises en place pour la gestion des cinémas. Quando se fala realmente do público, agora tem delegações de serviços que são realizadas na questão do cinema. Il y a des locations de bail qui sont mises en place pour la gestion. E tem realmente a possibilidade... Tem a possibilidade como de aluguéis, justamente para a gestão das salas de cinema. Et les contrats de partenariat publico-privé qui concernent des bails amphithéotiques ou des bails à construction. Ce sont des contrats. E temos também depois como a PPP, a parceria público-privado, que vão ser realizadas a partir de contratos de comodatos entre as instituições em questão. Ce sont des contrats où le service public donne un terrain sur un domaine pendant une longue durée. Ça peut être compris entre 18 et 80 ans. Et l'exploitant ou le gérant va prendre en charge l'édification du bâtiment dédié au cinéma. Pode ser, por exemplo, realmente contrato de comodato de como até 90 anos, e do terreno, que vai ser realmente objeto desse contrato, e o exibidor vai tratar realmente da construção e da manutenção do estabelecimento durante esse tempo todo. L'exploitant, il doit s'engager pendant ce contrat à ne pas modifier le statut commercial qui a été engagé. Par exemple, il ne peut pas modifier par un McDonald's en 10, 15 ans. Il y a des accords qui sont faits jusqu'à les 80 ans entre les deux parties et il peut y avoir une redevance en paiement donné à la municipalité aussi. O contrato realmente que foi estabelecido tem que ser como respeitado, tal como ele foi definido, e tem realmente como valor financeiro que pode ser cobrado também pelo poder público durante esse prazo de tempo. Aussi, ça peut être pour les collectivités territoriales l'occasion de prendre des bâtiments qui doivent être rénovés et faire des engagements auprès des institutions, des personnes qui veulent faire des cinémas pour restaurer un bâtiment historique et le convertir dans un cinéma. Há a possibilidade também para as coletividades locais, para uma prefeitura, por exemplo, que tem um prédio que está deteriorado, de fazer esse contrato com realmente o exibidor que vai passar a restaurar o prédio antes de instalar o seu cinema nele. Utopia Tournefeuille, le cinéma dans lequel je suis coopératrice, elle est dans un bail amphithéotique avec la ville de Tournefeuille.
Il a édifié, je mets l'exemple, il met le terrain, la mairie nous a laissé le terrain vide et nous avons bâti complètement à nos charges le bâtiment e la gestione do cinema. No caso, por exemplo, anche o caso di Mônica, ela então vivia em Tournefeuille, onde a prefeitura colocou o terreno à disposição dentro do contexto de contrato de comodato. Então, eles então como passaram a construir e a gerir esse cinema Utopia. Maintenant, on a vu un peu des dispositifs de partenariat publico-privé ou des engagements des mairies auprès des cinémas pour soutenir les initiatives. Maintenant, on va voir les aides au financement. Depois de ter visto realmente como que pode se construir como essas parcerias público-privado, vamos ver agora realmente as ajudas para como a busca de recursos, para financiamento. Il y a des aides à l'investissement et à des aides à l'exploitation. Tem realmente como ajudas para o investimento e também depois para como a exploração. Le CNC, le Centre national cinématographique, il donne du coup deux types d'aides. Ils sont en fonction des critères, soit automatiques ou soit sélectifs. Donc, la première, qui correspond au soutien financier automatique, est liée au prix du billet. O Centro Nacional de Cinema, como ele fornece dois tipos de ajuda, um que é automático, outro que é seletivo. O primeiro, realmente, como ajuda automática, é ligada ao valor da entrada de cada entrada de cinema. Les exploitants privés ou publics bénéficient d'un soutien financier automatique pour financer des travaux de rénovation et de construction. Cette aide fonctionne sur le principe d'une épargne et investissement. E depois, como dentro do contexto como de sistema de economia, vamos dizer, de poupança e investimento, todos os trabalhos de consertos, de modernização, vai poder funcionar dessa forma. Elle est calculée en fonction du montant de la taxe spéciale qui est inclus dans le ticket du cinéma. C'est-à-dire que quand... Isso é ligado realmente, como é calculado em função da taxa especial da qual falamos já hoje de manhã, que está incluído em cada bilhete de cinema. C'est-à-dire que quand chaque spectateur va au cinéma, il paye dans son ticket 10,72% qui vont être amenés à la caisse commune qui va servir par la suite à l'épargne investissement de chaque salle. Então, realmente, bom, isso representa para cada bilhete 10,72% é destinado para a caixa comum, que depois vai servir para como ser redistribuído para os diferentes exibidores de salas de cinema. Le barème est dégressif et redistributif, c'est-à-dire que tous les salles publiques-privées, ils sont accès, mais il y a un barème qui est pour soutenir les petites salles et les moyennes. Les grandes peuvent accéder, mais en beaucoup moins de pourcentage. E tem realmente como uma tabela que vai ser regressiva, que vai permitir como as pequenas salas ter acesso a esse fundo proporcionalmente mais do que as grandes salas comerciais. Il y a donc l'autre aide sélective à la petite et moyenne distribution qui a pour but de consolider la diversité dans les salles de cinéma et une offre différente, diversifiée et qualifiée. E tem também uma ajuda como para a pequena, como em média, como distribuição, para ajudar essas salas e para criar realmente uma rede mais qualificada e mais diversificada. L'engagement d'une salle auprès des œuvres difficiles et le fait qu'il propose dans ces salles ce type de films va lui permettre de recevoir des subventions
qui vont par la suite lui permettre de moderniser son parc cinématographique. E em função justamente dos filmes escolhidos, mais exigentes às vezes, né, vai dar realmente um crédito realmente a essas salas para que elas possam depois modernizar os seus equipamentos, o seu perfil. Il peut y avoir, donc là on parlait des aides au niveau du Centre national cinématographique, mais en France, vu que la culture et les cinémas sont inscrites dans les activités que vous soutenir pour la citoyenneté, il va y avoir des aides accordées par les collectivités territoriales. Já que o cinema realmente como é ligado na França do ponto de vista político à questão da cidadania, as coletividades territoriais vão também poder conceder recursos através de empréstimos para quem está dentro desse ofício do cinema. Il peut y avoir des aides en nature, comme par exemple mettre du personnel pour le nettoyage des salles ou pour certains services qui vont être alloués par la mairie ou par la collectivité territoriale. Pode haver, por exemplo, como oferta de pessoal que pela coletividade territorial, a prefeitura, por exemplo, que vai colocar pessoas para a limpeza das salas de cinema ou outros serviços. Ou des montants fixés en fonction de la situation de la salle de cinéma pour les frais qu'il en reçoit. Ou então uma quantia que vai ser definida, talvez anualmente, para justamente ajudar como a custear os gastos que a sala de cinema tem. Il y a des aides aussi au niveau de l'Union européenne pour l'investissement et le financement communautaire. Donc, ça peut permettre de moderniser l'équipement, mais aussi mettre en valeur des actions auprès de l'environnement, l'accessibilité. Et en France, la majorité de ces subventions sont gérées par les régions. Pode haver também recursos oferecidos como disponíveis na União Europeia, com temas, por exemplo, ligados à questão da acessibilidade, à questão do meio ambiente, e são recursos que normalmente passam pela gestão sugeridas pelas diferentes regiões que existem no país. Un exemple par rapport à l'Utopia, la dernière salle Utopia Pont-Sainte-Marie a reçu des subventions parce que c'est une des premières salles écologiques en France où il a un projet d'aménagement du territoire, mais aussi de comment elle va réduire ses dépenses énergétiques. Et en fonction de ça, elle a pu recevoir aussi des aides, des subventions pour son impact environnemental. A última sala de Utopia, por exemplo, recebeu da União Europeia recursos diretamente, justamente já que ela foi construída com uma redução do impacto ecológico. Então, ela se encaixou dentro desse tema, trabalhado de uma forma mais ampla. En France aussi, il y a eu des dispositifs bancaires, des solutions financières qui ont été créées, notamment l'IFSIC. C'est ces structures bancaires qui vont accompagner non seulement l'industrie cinématographique, mais les industries culturelles pour l'accessibilité au financement bancaire. Houve também como sistema bancário, como sistema ICFIT, que permitiu justamente ou para a atividade cinematográfica ter acesso a esse tipo de financiamento bancário. L'IFSIC peut se porter comme garant, ou elle peut aussi apporter de l'emprunt. A ICFIT, então, pode realmente ser como o responsável do empréstimo, como também pode conceder, essa instituição pode conceder ela mesma como empréstimos. Il y a des autres institutions et des autres organismes qui ont été mis en place et une réglementation a permis de mettre en valeur le fait de pouvoir emprunter à des institutions culturelles. Mais il y a aussi, je vais mettre en valeur aussi, le financement participatif.
tem também como as possibilidades como de ter recursos, de ter acesso a outros recursos, mas eu queria, como sobretudo, destacar nesse momento o financiamento participativo. Des fois, le financement des publics n'est pas suffisant, ou l'investissement privé n'est pas suffisant pour le gestionnaire d'une salle. Elle peut faire appel à son public pour financer son projet. Às vezes, como financiamento público, nem o financiamento privado pode ser suficiente justamente para financiar o projeto, então a pessoa pode recorrer como ao público da sala para poder financiar o seu projeto. Un exemple, le dernier projet aussi de Pont Sainte-Marie, la salle écologique, il a permis d'adhérer les spectateurs à ce projet de salle écologique et il a reçu 100 000 euros des spectateurs qui ont financé une partie du cinéma. Por exemplo, quando a sala ecológica do Cinema Utopia foi realizada, os espectadores financiaram a parte de 5 mil euros assim, de dons pessoais. On a parlé de l'aide à la création, maintenant on va parler de l'aide au fonctionnement de l'exploitation. Vamos falar um pouco agora realmente como do funcionamento justamente da exploração das salas. Il y a donc les aides du CNC et celui en particulier les subventions aux salles classées A et C. Temos como as subvenções realmente de várias salas, né? Ce classement a pour objectif de soutenir les salles de cinéma qui exposent une proportion conséquente des films recommandés ARC et qui soutiennent ces œuvres pour une politique d'animation adaptée. Temos realmente como essa classificação que vai permitir como colocar em destaque as salas de arte que tem realmente como vão definir uma política bem nítida desse tipo de cinema. Une prime peut être attribuée en fonction des labels jeunes publics, si on a un accompagnement de sciences pour les jeunes publics, pour les films de patrimoine ou pour les films recherche et découverte. Tem realmente financiamento que pode ser como atribuído em função do tipo de público que se tem, por exemplo, também no setor de pesquisa e descoberta também. En 2017, du coup, les films ARC représentaient 56% des entrées des films en France. Em 2017, como os filmes de cinema de arte representavam 57% das entradas dos filmes na França. Maintenant, j'aimerais aborder, il y a des autres aides, mais peut-être on va avancer parce que vous êtes un peu juste. Alors, Raphaël, rapidement, dans ce que j'ai écouté, il y a le concept de la salle de cinéma de proximité comme lieu de rencontre. Et j'aimerais donner quelques précisions au niveau de cette catégorisation. Eu gostaria agora de falar pouco da categorização como justamente do cinema de proximidade. D'abord, la notion de proximité, où le cinéma il est proche de son public dans un espace géographique. Primeiro, como o cinema de proximidade, ele está próximo realmente do seu público, num espaço como geográfico. La diversité qu'il peut exprimer dans sa ligne éditoriale et dans la variation de sa programmation cinématographique. Ele tem realmente como especificidade como linha editorial, na programação cinematográfica que ele pode fazer. La mission d'éducation à l'image que Raphaël a évoquée autour des jeunes publics et tous les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place au niveau national et qui sont accompagnés par la salle
o tempo escolar e tempo escolar. E tem realmente como a missão de educação do público realmente a nível nacional que é realizado aí. Et surtout, pour conclure de cette partie, le brassage du public. Le cinéma est pour tous. C'est pour le cinéphile assidu, mais aussi pour celui qui a envie de voir un film et juste s'amuser et passer un bon moment. E, sobretudo, realmente, o importante como um encontro de diferentes públicos entre si é para o cinéfilo realmente como apaixonado, mas também para aquele que vem assim, casualmente ver um filme. Non, c'est venu le temps. J'ai 3 minutes ou c'est tout? 3 minutes. Je veux parler de la salle que ça me concerne, qui est davantage, je suis contente d'y être depuis 15 ans. C'est un cinéma qui est au cœur du militantisme et qui accompagne les films auprès de son public. Eu queria falar do cinema realmente, no qual realmente como no qual eu trabalho faz 15 anos dentro de uma visão de militantismo, é um cinema que acompanha constantemente o seu público. Où les spectateurs, nous sommes une salle où le spectateur est avec nous et on fait un passage des images avec lui. O espectador está com a gente e transmitimos as imagens realmente como para ele. Nous sommes en continu échange avec lui par nos dispositifs comme un programme qui est assez anachronique mais qui continue à avoir un lien important où on n'a pas de critique des films mais il y a toute l'explication et la défense des films fragiles. Tem realmente como uma pequena publicação que parece uma coisa anacrônica, mas aonde como colocamos realmente todas as indicações necessárias para uma boa compreensão do filme. Des lieux confortables, chaleureux, où il y a un coin cheminée, où il y a un espace de convivialité, où il n'y en a pas de publicité, où il n'y en a pas de popcorn, où il n'y a pas de confiserie. On a juste l'étiquette du cinéma et des petits espaces de convivialité pour que les gens échangent avant, pendant et après le film. A ideia é que as pessoas possam realmente como partilhar antes, durante e depois do filme com um pequeno canto de chaminé, um espaço de convivialidade e sem pipoca, sem propaganda, sem essas coisas. Comme je n'ai pas trop de temps pour continuer à expliquer, juste je vous laisse cette question. Quels engagements vous avez comme acteur auprès d'un cinéma de qualité? A pergunta que eu faço é que engajamento vocês têm como atores para um cinema de qualidade? Et comment réussir à construire des compromis entre vos différents intérêts, mais en gardant au centre le film et le public? E como realmente conseguir como construir como mediando realmente os diferentes interesses e guardando realmente como foco o filme e o público. Merci beaucoup à vous. Muito obrigado a todos e a todas. Muitas informações, eu já tinha até conversado com os dois semana passada. Acho que é uma experiência muito rica. É claro que a França é um outro país, é uma outra estrutura, uma outra história. Já tem muito tempo de dedicação ao cinema, como eu falei lá no início também. Mas, Paulo, eu queria te perguntar, o que a gente pode, de alguma maneira, aprender com esse formato, né? O que a gente pode trazer para cá? É claro que é tudo muito luxuoso, né? Essa coisa de 10% do ingresso, a gente colocar um filme mais difícil. Foi até engraçado que a Mônica não falou para mim filme de autor, falou filme difícil na semana passada. Você coloca um filme difícil em cartaz, já tem uma subvenção para isso. E se mantém 4, 5 semanas, já tem uma subvenção para isso. O trabalho com as escolas, garantir às crianças 8, 10 anos, a alfabetização cinematográfica dos professores,
Assim, é um quadro muito elaborado, né? Mas o que você pensa, você como especialista, você que se debruça sobre a exibição, já participou da construção de modelos dentro da Ancine, o que você acha para o pequeno, para o médio exibidor? Qual o caminho? E também para as distribuidoras que estão aqui, as pequenas brasileiras, com seus filmes difíceis. Qual o caminho para a gente, Paulo? O que você acha? Bom, tua pergunta é difícil. Então, vamos por partes. Eu acho que, para a gente dialogar com o que foi exposto aqui, acho que é importante colocar inicialmente a importância que a França tem para o Brasil. É tão importante que nós temos um princípio, o principal princípio constitucional relacionado ao audiovisual deriva de políticas que nós vimos a França fazer, a Europa fazer, basicamente. O princípio da produção independente está na nossa Constituição pela relação que nós tivemos, especialmente com a França e com a Europa, de um modo geral. Nós poderíamos ter optado para criar restrições de integração vertical entre produção e televisão pelo sistema de syndication americano, por exemplo, broadcast syndication americano. Nunca, jamais se cogitou isso. Então, nós temos uma relação muito próxima com isso, com a Europa. Aqui, nós já tivemos, no Brasil, 2.200 cinemas, exatamente como a França tem hoje. Foi na década de 70. Mas aqui, diferentemente da França, a gente consegue, num curto espaço de tempo, 10, 15 anos, maravilhas e atrocidades, né? Consegue alterações absurdas para o bem e para o mal. Então, nós colocamos para dentro das cidades, transferimos do campo para a cidade a população da França, em 10, 15 anos. Com isso, vocês sabem isso da história, teve todo o processo de favelização, teve o vilipêndio dos serviços urbanos e, entre eles, o cinema. As salas de cinema perderam uma relação positiva de custo de oportunidade, foram fechadas, elas tinham um modelo que não conseguiu se adaptar porque elas estavam dentro desse movimento demográfico brasileiro e não houve apoio do Estado, não havia política, nunca houve políticas de Estado em relação à exibição como tal. Aquilo que a França fez em partir do cinema como um serviço prestado, como um serviço e uma relação comercial prestadas, o Brasil não fez, porque sempre foi difícil todas as atividades da cadeia produtiva do audiovisual, desde a produção até o final. Dessa forma, nós perdemos toda a rede de exibição no início da década de 80, junto com esse processo de favelização. Quem tiver mais idade aqui lembra que, no início da década de 80, foi extinto o BNH, que financiava casas. Por isso tudo está no mesmo parâmetro. Nós nunca recuperamos isso, né? Por isso, as salas de arte, as pequenas salas, as salas de cinemas de uma sala só fecharam e nunca mais reabriram. Nós fomos recuperar o cinema só quando entraram os multiplexes, e só os multiplexes praticamente sobreviveram, né? Bom, a partir disso, nós tivemos, assim como todo o cinema mundial, um processo de retomada, e o momento inicial da política audiovisual brasileira foi para recuperar aquilo que era mais visível do ponto de vista dos agentes audiovisuais, que era a produção. Quando a Ancine foi criada, em 2000, começou a ser criada em 2022, a gente produzia 2002, 2003, 20 a 30 filmes do país. Então, todos os esforços de política audiovisual foram para recuperar a capacidade de produção. Era uma política industrial naquela época. Começou a ser assim. A França fez o contrário. Ela partiu da ideia de o que a população precisa para construir a sua rede de serviços, né? Nós não fizemos isso. Nós buscamos primeiro recuperar, temos produto independente aqui, já que havia um bloqueio em relação à televisão, para depois
imaginando que os cinemas iriam se recuperar automaticamente. Por favor. Somente no final da primeira década é que começou a se construir alguma política nessa direção. Eu me lembro, no período de 2005 a 2008, o cinema no Brasil estava estagnado. 90 milhões de ingressos, 2.000 salas aproximadamente. Nós começamos a montar o programa Cinema Perto de Você no início do segundo semestre de 2009, reunindo com exibidores, saber qual é o problema deles. Naquele momento, uma sala de cinema no Brasil, na média, ela vendia 45 mil bilhetes. 45 mil bilhetes. 90 milhões para 2.000 salas. E começou a crescer a partir daquele momento. A gente detectou que havia um momento de possibilidade de expansão. Os shopping centers estavam sendo abertos, a renda da população estava crescendo naquele momento, vocês se lembram disso. No ano de 2012, dezenas de shopping centers foram anunciados, 3 na mesma cidade, que nunca ia se realizar. Né? Eu sempre me lembro de Araguaína, que foram anunciados 3 cinemas, e o pessoal da exibição dizia, pô, não é possível, não vai acontecer. E não aconteceu realmente. Mas havia um processo de crescimento. A gente embarcou nesse processo e criou linhas de crédito para financiar, principalmente, médios, grandes exibidores, que eram os que tinham planos de expansão naquele momento. E resultou positivo isso. Né? Até 2016, mesmo durante a recessão no Brasil, a recessão brutal que teve em 2015 e 2016, o cinema no Brasil cresceu a taxas superiores ao período anterior, que é um enigma que pouca gente entende. Até 2014, nós vimos crescendo, abrindo salas, 100, 200 salas por ano. Em 2015 e 2006, o crescimento da bilheteria dos cinemas e da abertura de salas de cinema explodiu. O melhor ano da história recente foi 2016. E, a partir daí, o cinema também, no Brasil, sentiu a recessão. Né? Sentiu a recessão, a queda, as mudanças políticas e tal, e estagnou. O Brasil, eu digo, ele é capaz de mudanças muito positivas e negativas em muito pouco tempo. A partir daí, por exemplo, houve uma decisão de alguém de extinguir com a TV por assinatura no Brasil. Foi o que nós vimos, sem cuidar das empresas, sem cuidar de políticas específicas. Né? E nós tínhamos criamos também outras políticas direcionadas à digitalização, por exemplo, que era uma necessidade direta. Criamos políticas relacionadas, antes disso mesmo, criamos algumas coisas relacionadas aos pequenos exibidores, o prêmio adicional de renda e assim por diante. Mas nunca houve uma coisa que a França entende muito claramente, é que aquilo que Mônica falou, o cinema ele é uma parte de serviço público e outra parte de comércio, de serviço comercial. Né? Ninguém aqui vai exigir de uma biblioteca que, no final do mês, feche as contas entre receitas e despesas. Né? O cinema não é uma biblioteca, mas ele tem uma parte disso também. Então, é necessário que se entenda que esse aspecto, de parte do Estado, especialmente, que um conjunto de salas de cinema, como existe na Europa, salas de aldeia, salas direcionadas à arte e ensaio, elas precisam de subsídio público para fechar as contas mediante suas atividades. Para isso, existem mecanismos hoje. O Prêmio Adicional de Renda, por exemplo, é um deles. Com a lei, o Marco Legal do Fomento, que foi aprovado recentemente, o Prêmio Adicional de Renda poderia ser construído de uma forma muito simples, sem pedir projetos em troca, simplesmente para pagar salário das pessoas, pagar despesas operacionais das pessoas. Isso
Isso pode ainda ser feito. E outras políticas que podem... Quando nós desenhamos o programa Cinema Perto de Você, nós tínhamos ferramentas limitadas. O Fundo Setorial do Audiovisual era baseado... Ele era remunerado principalmente pelas outorgas que a Anatel vendia, né? Hoje ninguém lembra que 5% do Fistel faz parte dos recursos do Fundo Setorial. Todo mundo se lembra da Condecine Teles. Não havia isso. O primeiro ano do Fundo Setorial tinha 30 milhões. O segundo tinha 90 milhões, quando nós começamos a construir isso. Fomos atrás de recursos de superávit financeiro do fundo para construir esse tipo de política. Hoje, o superávit financeiro do Fundo Setorial é gigantesco. A Lei Paulo Gustavo foi construída tendo como referência 2,8 bilhões do Fundo Setorial como superávit financeiro. Então, é possível, tem instrumentos hoje para fazer esse tipo de política. E esse tipo de política direcionada à exibição especificamente, ela deve partir disso, de que a exibição ela deve ser entendida também como um serviço público. E precisa se sustentar, ter sustentabilidade para além das relações comerciais que os exibidores possam ter. Aí o Cláudio me pergunta o que a gente pode tirar da França a partir disso. Essa visão geral é a primeira questão, né? A segunda são coisas específicas. A política de cinema, do circuito de cinema de arte e ensaio que a França trabalha há décadas, é uma referência que deveria ser construída aqui. E é muito simples de fazer. Nós temos, assim, para começo de conversa, as 500 salas que foram mencionadas no dia de ontem, que podem receber recursos, que podem ter uma integração entre elas, que devem ter uma integração entre elas. Eu lembro que no segundo momento do Cinema Perto de Você, antes mesmo da digitalização, eu reuni com pequenos exibidores no Rio de Janeiro, provocando eles no seguinte sentido. Cara, na Alemanha, o segundo ou terceiro exibidor é uma associação de cinemas de arte e ensaio, de pequenos cinemas. O segundo exibidor do país. Eles têm um poder de negociação com distribuidores, com quem dá insumos para eles, com vendedores de equipamento, de tapete para a sala de cinema, de cadeiras para a sala de cinema, serviços, advogados, contabilistas, etc. Muito grande. Não é só, e perante o poder público mais ainda, porque, enfim, se vocês forem falar com um deputado como a sala de cinema do lado interior da Paraíba, é uma coisa. Se vocês forem como 500 salas de cinema pelo país, é outra coisa. É bem outra coisa. Se vocês forem falar com a Ancine, sob esse ponto de vista, também é outra coisa. Então, outra ideia que a França pode nos dar é que as pequenas salas de cinema, no seu conjunto, elas deveriam trabalhar como um, e não como 500 salas de cinema. Elas deveriam se unificar, trabalhar, inclusive, do ponto de vista institucional, produzir políticas e demandas políticas a partir das suas questões comuns, né? Isso nunca chegou à Ancine desta forma. Chegava mais por provocação nossa do que por provocação do pequeno exibidor. Alguns pequenos exibidores eram mais ativos, né, nessa área, mas para questões limitadas, sem uma perspectiva exatamente do que nós podemos criar no país. Porque, assim, nós temos hoje 3.500 salas, nós estamos num outro período de estagnação, né? Os números que estão sendo apresentados, eu falei que, em 2009, uma sala média de cinema no país vendia 45 mil bilhetes por ano. Em 2016, em que o processo estava crescendo, uma sala de cinema no Brasil vendia 60 mil bilhetes. Isso fez com que os investimentos fossem valorizados, quer dizer, tinha gente querendo fazer cinema, porque via negócio nessa atividade. Hoje, no ano passado, uma sala de cinema vendeu 35 mil bilhetes na média.
Em 2023, foram 30 mil bilhetes, na média. Isso sem uma estrutura de apoio público que sustente parte do negócio, não vai tornar viável, não vamos crescer. As 20 mil salas que o Beto quer não vão acontecer sob esse paradigma. Simplesmente não vai acontecer. Nós podemos ter um plano, minha ideia é mais modesta, nós devemos ter, até o final da década, uma meta de dobrar o número de salas de cinema no país, mais 3.500 salas de cinema. Com 7 mil salas, 30 mil habitantes por sala, nós começamos a entrar no jogo, começamos a ter um circuito exibidor maduro. O que nós precisamos fazer para isso? Vamos organizar um circuito de arte e ensaio de pequenos exibidores, vamos colocar assim, de pequenas salas não, né? De pequenos cinemas, vamos dizer, de 1, 2, 3 salas, e verificar como isso pode se sustentar. Foi isso que nós fizemos em 2009. Eu tenho ainda as planilhas das conversas com os exibidores. Eu vi lá que, naquele momento, a taxa de retorno de uma sala padrão era ridícula. Naquele momento, era ridícula. Pegamos todas as despesas principais deles e vamos... O que nós podemos diminuir aqui? Havia exibidor que estava pagando imposto que não precisava pagar, por exemplo. Verificamos condições, por exemplo, tinha muita gente irregular no Simples, o Simples passou a abraçar a exibição naquele momento. Havia questões que não foram resolvidas, por exemplo, que talvez com a reforma tributária ainda sejam possíveis. A possibilidade de redução da ideia do lucro presumido, para quem trabalha nessa direção, de 32% para o nível dos restaurantes e bares. Enfim, um monte de outras coisas, e tem o fundo setorial. Tem o fundo setorial, tem o prêmio adicional de renda, tem a possibilidade de crédito com juros negativos. Eu não vou esquecer a primeira reunião que eu tive com grandes exibidores, médios, grandes exibidores, em que a gente apresentou a proposta de linha financeira do fundo setorial para a exibição. Eles demoraram umas 2 horas para entender que o juro era negativo. A gente estabeleceu, a taxa de juros é essa aqui, eles achavam que era tudo acima da inflação. Não, era a taxa de juros negativa mesmo, porque é isso que tem que ser feito. O pequeno agricultor recebe taxa de juros negativo há décadas. Há décadas. A agricultura está como está, inclusive a agricultura familiar, por causa disso. Não tem como vocês sobreviverem se o Estado não entender que o conjunto dos exibidores, da exibição nacional, é um patrimônio público, é um serviço público, que precisa ser cuidado, ser valorizado, ser visto não individualmente, mas como conjunto, ele tem que ser sustentável. E ele não vai ser sustentável pela pura e simples venda de bilhetes na sala de cinema. Tem uma coisa que a Mônica falou também, que foi da solidariedade entre os setores, né? Assim, não vai existir exibição se a gente não tiver produção e distribuição, não vai existir a produção sem exibição, etc, etc. Da forma, de alguma maneira, até quando a gente vê as não sei quantas cartas, né, que foram feitas, tal, criticando o Mink, a gente, assim, é muito difícil ver alguma linha sobre as salas de cinema, ou mesmo essa preocupação da gente estar ocupando o cinema, a sala de cinema com o filme nacional. Você acha também, de alguma maneira, essas políticas precisam ser construídas para equilibrar essa estrutura, né, esses setores, né, Paulo? Sim, enfim, a influência política de cada grupo de interesse é aquilo que é. Não vale a pena bater cabeça sobre isso. Produtores são mais fortes, tanto na Ancine quanto no jogo geral. Agora, tem que ser construído, a força de pressão, a força de organização tem que ser construída. Cada um trabalhando individualmente não vai construir. Vocês têm que ter mais clareza do que precisam. Tem que ter menos barreiras também para se pensar, de achar
que o empreendimento de vocês é igual a qualquer empreendimento do varejo por aí. Não é. Não é. Vocês prestam um serviço cultural e a Constituição diz lá que os direitos culturais são, eles são uma coisa que precisa ser cuidada pelo Estado. Não é? Não precisa ir longe. A educação é isso. Saúde é isso. Cultura, eventualmente, também é isso, embora ela tenha uma natureza dúplice, né? Então, assim, quando esse jogo, essa forma de vocês funcionarem, ela precisa parar de pé, inclusive para a expansão poder existir, né? As duas coisas vão ao mesmo tempo, vá lá. Mas, assim, não dá para imaginar que nós vamos ter 7, 10, 20 mil salas de cinema no jogo atual. Não vai haver. Não vai haver. Com a gente vendendo com 35 mil, 40, a gente volta a 60 mil bilhetes por sala. Não vai acontecer, provavelmente. Não vai ter investidor para isso, não vai ter o mesmo pequeno... Então, tem que resolver várias coisas. Resolver o problema fundiário, por exemplo. O Estado pode trabalhar nisso. Hoje, os terrenos para salas de cinema estão na mão de fundos imobiliários, bancos, principalmente isso. Poderia haver políticas direcionadas a isso também, né? Estados Unidos, por exemplo, para não deixar terreno parado, os próprios bancos donos, eles financiam a construção de salas de cinema e outras coisas nesses bancos. Financiam e são remunerados pelo exibidor a partir da sua atividade. É que nem o McDonald's faz, né? Ele cria o negócio para que o cara remunere ele pelo aluguel. Compras de serviços e de insumos de vocês podem fazer conjuntamente. Enfim, o que eu quero dizer é que tanto a ação política de vocês quanto a negociação com outros agentes, distribuidores, por exemplo, ela é muito mais facilitada se vocês trabalharem com alguma relação entre vocês do que separados. Tem uma coisa do pequeno exibidor, sobretudo, Paulo, que está tudo muito no dia a dia, né? Muito da prática, né? Pagar conta, água, luz, funcionário, conseguir cantar centavo, tal. E acaba essa atividade política realmente é uma atividade um pouco rara entre a gente, né? Mas é algo que é bastante necessário. Gente, perguntas, temos mais cerca de 15 minutos aqui. Gente, bom dia. Queria até saber um pouco mais do sistema francês. Foi ótimo ter essa explanação, mas gostaria até de entrar em alguns detalhes. Assim, o que me chama mais a atenção, pelo que eu já sabia e pelo que eu vi aqui hoje, é que eles têm uma clareza na distinção do que eles chamam de cinema de arte, cinema de autor, né? Eles colocam isso quase que com um orgulho de defender, de mostrar o percentual de ingressos que é vendido para esse segmento, né? Eu gostaria até de saber qual que é a classificação que a França utiliza para isso. E, pelo que eu entendi, o valor que cada sala tem de subsídio, de verbas públicas que pode acessar, está relacionada a, entre outros fatores, como educação, tal, mas ao tipo de filme exibido. E, no Brasil, eu vejo que essa conversa é sempre muito complicada. Em toda vez que você vai falar e querer fazer uma divisão, isso é cinema comercial, isso é cinema de arte, todo mundo fala, não, o cinema é tudo cinema, isso não existe, não podemos fazer essa distinção. E, na prática, eu acho que ela se faz necessária, principalmente quando a gente está falando de futuro de salas de cinema. A gente sabe que, na prática, as salas que trabalham com, chame aí de cinema de autor, cinema de arte, o termo que for, mas as salas que têm essa programação mais plural são as salas que têm mais dificuldade de público no Brasil. Elas, efetivamente, não sobrevivem. E aí, voltando até o que eu falei antes, os subsídios que foram feitos, Cinema Perto de Você, os programas para incentivo à criação de salas, se deram muito para a criação e acabaram incentivando salas que exibem basicamente blockbuster, porque é a forma que as salas conseguem se manter, conseguem subsistir, né?
Então, eu acho que seria muito importante no Brasil a gente não ficar com medo desse termo cinema de arte, de enfrentar essa questão. Não que, claro que as coisas se misturam, tem filmes que são feitos com desejo comercial, pensados desde o início da sua produção como um produto, como um filme que quer chegar a um grande público, quer render recursos, quer trazer um retorno financeiro, e que podem ser excelentes do ponto de vista artístico. Como podem ter filmes que são feitos ali do projeto pessoal daquele realizador, que não está nem aí para quanto que vai atingir de público, mas que, de repente, faz um filme que se comunica muito bem e que tem um potencial. Então, é claro que as fronteiras são fluidas, mas eu acho que, em alguma medida, a gente tinha que aceitar que existem perfis diferentes de filmes e se pensar em subsídios públicos, em ações da Ancine de fomento ao setor que leve isso em conta, né? Então, queria ouvi-los um pouco sobre isso. Gente, desculpa, o Nicolás, ele teve que sair porque ele já tinha um voo agendado e ele se colocou... Bom, ele se colocou à disposição também todos os números que faltaram, todas as questões que não puderam ser respondidas também, tá? Sim, desculpa, eu vou tentar responder, mas eu conheço bem o assunto, porque é o meu assunto de doutoramento. Então, o que explicou o Rafael é essa, como você diz, essa classificação. Porque em França, a partir depois da guerra, foi principalmente depois da guerra, entramos numa época de construção do cineclube. E com esse cineclube fizemos essa classificação. E, como eu disse aberto, existe essa ligação, como diz o Paulo, entre França e Brasil, que existe já à altura do Cine Novo, entre o Cine Novo e a Nouvelle Vague, porque esse grupo de diretores queriam classificar, porque havia o cinema de Pai, cinema de Pai, que era o filme com Louis de Funès, que você deve conhecer, que é esse filme de comédia, e um filme que começa a ser um filme comercial, porque o financiamento, o assunto é mais popular, por exemplo. E com o Cineclube era o início de mostrar os códigos cinematográficos, o processo de criação. É isso que fazia, o que permite essa construção de classificação entre o cinema de arte e cinema comercial. Mas para fazer isso foi uma luta. Foi uma luta para fazer essa classificação. Ainda hoje é um assunto. Você defende o cinema de autor. Mas o que é o cinema de autor? É uma pessoa que se senta na sala e escreve um roteiro que demora muito tempo. É isso o cinema de autor? Ok. É um cinema militante? O que é o cinema de autor? Existe essa classificação, mas a mais simples, cinema comercial. E comercial por quê? Porque o investimento foi enorme e, ao final, o resultado, desculpa, não é uma coisa muito interessante, mas muito ingressos. Então, é isso que faz com que exista essa classificação. Mas, para imaginar o assunto de hoje, desculpa, como eu gosto do cinema brasileiro, eu gosto da minha terra, eu posso dizer que existe uma oportunidade de construir uma coisa que será a sua. Mas, para fazer isso, acho que devemos reunir o imaginar que a difusão está dentro do canal de fabricação. O roteiro, a produção, a edição, a distribuição, a sala de cinema. Mas como imaginar a sala de cinema nesse processo? E em França, foi uma decisão política de dizer que a sala de cinema, o cinema, faz parte do desenvolvimento econômico. Porque o cinema é uma janela de um território. Eu descobri o Brasil através do cinema. Eu vi com o Cine Novo como foi construído a sua história, como está a paisagem, como está a geologia, tudo isso.
A partir daí foi essa decisão política de dizer o cinema vai ser a janela ao turismo, que vai incentivar o turismo, que vai permitir descobrir um canto de um território ou mostrar que existe montanha, que existe mar e que França não é somente Paris. Desculpa, posso falar muito tempo, vou parar. Bom dia a todos e a todas. Sabrine, muito boa fala sua. Bem, Paulo, Zílio, conversamos ontem um pouquinho, mas eu acho que faltou uma coisa que eu ia conversar contigo e agora eu vou aproveitar. Normalmente, em eventos como esse, que a gente está trabalhando, mesmo que seja um formato muito interessante, de falar do exibidor, do pequeno e médio exibidor, eu tenho colocado para produtoras, distribuidoras, e aí, nesse caso, acrescenta exibidores de pequeno e médio porte. Como é que a gente poderia colocar o BNDES e os bancos de desenvolvimento estadual, como Desembahia, aqui, nessa equação para solucionar? Porque eu tenho colocado isso para os nossos políticos parlamentares, a questão do microcrédito. O microcrédito é uma ferramenta possível, e que, quando é pensado em cooperativas, o microcrédito vira um grande crédito. Então, como é que a gente poderia pensar nisso? Porque, de certa forma, a gente não coloca esses bancos como parte integrante de uma política pública. Hoje temos Juca, né, como assessor da presidência do Aloysio Mercadante, e ficamos esperando uma tomada de decisão da parte superior do BNDES para algo que poderia solucionar. Então, como é que a gente poderia dar essa primeira alavanca e pensar nisso? E eu ia pedir para o Nicola, né, se lá na França há algo semelhante, né, porque quando a senhorita apresentou, a Mônica Flores falou, ela não citou de onde vem esse dinheiro, se vem do CNC, e acredito que não seja, porque eu sei que não é diretamente, se é de um banco estatal que pensa exatamente nisso, né? Então, eu queria saber um pouquinho se haveria algo semelhante aqui, como BNDES. E, só para encerrar, recentemente, 2 produtoras de grande porte, a Conspiração e a O2, se eu não estou enganado, é o O2, conseguiram recursos na ordem de 50 milhões para poder fazer um plano estratégico de desenvolvimento da empresa nos próximos 10 anos. Então, se pensar dessa forma, já pensa nisso para o produtor, por que não também para os exibidores? Os exibidores eles têm acesso a essa mesma linha, tá? Da Conspiração e do O2. É uma linha genérica que o BNDES trabalha, tem no plano de investimentos do ano passado, tinha 400 milhões para isso. Tá? Que tem 2 agentes financeiros. O BNDES trata dos contratos maiores, acima de 10 milhões, e o BRDE, que é o nosso agente financeiro principal do Fundo Setorial, ele dá recursos, né, de crédito para pequenas operações também. Eu não conheço exatamente como é que são os critérios dessa linha, mas até para capital de giro funciona, coisas assim, e para valores bem menores do que esse, se for necessário. É claro que a tomada de recursos em volume maior, com planos mais estruturados, o BNDES é um banco grande demais para tratar de microcrédito, tá? Então ele precisa de coisas maiores. A possibilidade de um banco como o Desembahia entrar nessa lógica, ela sempre permanece. O primeiro agente financeiro do Fundo Setorial foi a FINEP, que não deu certo.
Não deu certo por quê? Porque o banco ele precisa querer investir em audiovisual para fazer isso, sabe? O que o BRDE fez numa relação de cobrança conosco? Ele criou uma equipe especial para isso. Os bancos gostam muito de dinheiro, mas não gostam muito de fazer isso, entendeu? Esse que é o problema. Então, a possibilidade, por exemplo, o Desenho Bahia, numa estrutura de arranjo local, aqui, falando só para os baianos, ter um banco, ter a universidade, ter as instituições e entidades locais, ter os governos, poderia ser construído, né? Mas dentro dessa perspectiva, não há, ao contrário, seria bastante interessante fazer isso. E não só para a Bahia, poderia eventualmente atuar também em todo o Nordeste. Eu não sei qual é o que o estatuto do Desenho Bahia diz também, né? Tem o Banco do Nordeste também, tem outras. Seria uma coisa bastante interessante. Eu acho que se tem muita gente falando em política industrial agora, eu me incomoda um pouco isso, porque o centro da nossa atividade não deve ser a política industrial, mas a atividade audiovisual como serviço, né? É aqui que está o problema nesse momento maior. Sempre teve, tá? Mas como problema central. Exigir uma política industrial como centro da política audiovisual significa botar mais dinheiro na produção. O que é parcialmente correto. Política industrial como política de regionalização, por exemplo, é um viés que precisa ser tratado mesmo. Mas, assim, onde o Brasil está perdendo dinheiro nesse momento? As operadoras de vídeo sob demanda, a Netflix, especificamente, ela manda para fora do país bilhões de reais todo ano. Nossa balança comercial nessa área está assim. Se o Trump está preocupado com as tarifas dele por causa disso, nós deveríamos estar mais preocupados. Porque, sem com um microinvestimento que ela faz, eu falo microinvestimento, mas é um investimento relevante, tá? Micro proporcionalmente à receita dela, ela está mandando muito recurso para fora, com muito pouco tributo também, né? Vale para o YouTube, vale para as outras operadoras nessa área. Por isso também que a regulamentação do VOD é necessária, inclusive, para regular isso. Se na área de serviço de VOD isso é verdadeiro, no cinema também para estruturar essa rede, esses serviços de exibição no país também, né? Enfim, não sei se eu respondi. Bom dia a todos. Paulo, eu estou muito feliz de poder estar vendo aqui o diálogo, né? A gente iniciou esse dia aqui com esse diálogo também ouvindo, né, o cinema francês, que é essencial. Eu acho que o modelo já utilizado na França é um exemplo, acho que para o mundo, né? Muito tem se falado nos últimos anos sobre o cinema na Coreia, mas a França, eu acho que é um exemplo fundamental aqui para o Brasil. Existem modelos que talvez a gente possa pensar em dialogar futuramente. Eu acho que, assim, a gente falando de cultura, eu acho que a gente passa, nesse momento, a viver meio que o novo iluminismo, né, voltado para as políticas culturais aqui dentro do Brasil, onde a gente possa pensar em como desenvolver, em como manter o exibidor, como você tem falado, e eu acho que a sua fala tem sido essencial para a gente aqui, né? A Exib está justamente formando uma nova diretoria que vem com o pensamento de unificação, de buscar apoiar o exibidor em cada canto do país, né? E essa idealização ela passa por várias situações que a gente tem dialogado hoje, que a gente tem visto. Então, assim, é fundamental poder estar dialogando hoje aqui com você, com a Ancine, com o Paulo, com a Joelma, com a Dani, que vieram aqui também estar presentes, e com todos aqueles que não estão presentes aqui também, mas que a gente sabe que a gente vai ter oportunidade de dialogar também e levar esses problemas buscando soluções possíveis, né? O pequeno exibidor, o médio exibidor brasileiro, ele precisa ser ouvido. Logicamente que essa questão, como você colocou, da unificação, de uma possibilidade de trabalhar em conjunto é algo que, inclusive, a gente internamente tem pensado em buscar como fazer, porque a gente sabe que muitos exibidores estão no mercado também
estabelecido há muitos anos. E nem todos tendem a unificar de uma forma a ser um só. Mas eu acho que, com o tempo, como eu tenho falado, às vezes a gente precisa iniciar para que as outras pessoas possam enxergar que aquilo é positivo e possam vir atrás. Então, eu só tenho que agradecer, eu acho que, em nome dos exibidores também, né, agradecer pelas suas palavras aqui, parabenizar mais uma vez o Cláudio, que eu não estou cansando de parabenizar, viu, Cláudio? Porque o evento está sendo essencial. Enquanto alguns exibidores estão na CinemaCon vendo conteúdos que serão lançados e que naturalmente a gente está vendo na internet, aqui em Salvador a gente está discutindo políticas públicas para tentar garantir o futuro não só da exibição, mas da nossa produção e de como que essa produção independente vai chegar nas salas de cinema e para o público que está querendo chegar e assistir também. É só uma contribuição. Obrigado. Paulo, eu sou um sonhador. A gente se conhece bem, né? Porque a gente tem uma história. E uma história bem recente, mas bem interessante. Quando eu falo em 20 mil salas, eu falo numa perspectiva de construção de um projeto de metas, e estou falando de 50 anos. A gente vem discutindo muito isso no Rio de Janeiro, junto com a nova administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, que não dá para que cada um que entre na Rio Filme toque a Rio Filme, como que começasse tudo de novo. Há de se fazer um projeto de longo prazo de recuperação das salas, da produção, de tudo. Porque, senão, nós não vamos chegar lá. E daqui a 50 anos eu não estou aqui, mas os meus filhos vão estar, os seus, os nossos netos e tal. E eu sou um apaixonado pelo cinema. Eu sei o que o cinema salvou a minha vida. Eu sou dislexo e eu aprendi o mundo pelo cinema. Não precisa falar mais nada, porque envolve educação, envolve todas as coisas que a França falou. A sociedade ela não é igual. A sociedade, no meu cineclube, em Bragipina, eu descobri, eu consegui ler a legenda, mas quando a gente passava um filme clássico, maravilhoso, francês, não ia ninguém. Falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Esse filme é incrível. Passava um filme brasileiro, lotava. As pessoas no Brasil têm um analfabetismo que é diferente da minha doença. O analfabetismo como é que eu vou dizer? Funcional. Não lê legenda, por isso que o cinema estrangeiro dublou. Isso é um recorte. Você é uma das pessoas que eu respeito, não porque a gente começou coisas junto, eu conheço, sei que você poderia falar coisas, mas você não está com a caneta na mão, porque, se o Brasil fosse sério, você teria que ter a caneta na mão. Ontem eu ouvi uma confusão em relação às funções da Ancine. Essa confusão ela não é à toa, porque eu acho que quem tem a caneta na mão não sabe para que existe a Ancine, o papel da Ancine. Já me chamaram de radical aqui, criaram um apelido, bababá. Não estou nem aí. Não dependo da Ancine, não dependo do governo, faço o meu trabalho para estar aqui, eu tive que vender tantos ingressos, não sei quantas pipocas, que são a maioria de nós. E aí eu vou para o meu mantra, que eu já sei a sua opinião e você sabe a minha. E ela tem um sentido, e eu não vou abrir mão do meu mantra. Enquanto na Ancine não tiver um exibidor, a exibição vai patinar.
ao ouvir na mesa, todas essas mesas, de que a gente precisa de um diagnóstico, se tivesse um exibidor eleito pelos exibidores, esse diagnóstico já estava completo, porque é uma pessoa que abre todo dia a sua sala e liga seu ar-condicionado e tudo, e recebe, e sabe os problemas. A questão é que a gente muda constantemente. É um país de retomada, né? A Ancine, ela foi criada nos moldes da Embrafilme, só que, durante um período da Embrafilme, a Embrafilme decolou. A produção brasileira era vista. Então, você não precisava se preocupar com a exibição, porque, se você botasse um filme brasileiro, dava dinheiro, muito dinheiro. O Collor fecha a Embrafilme. Tinha problemas? Tinha, mas milhares de empresas estatais não foram fechadas, eram fáceis de se resolver. Ele fecha porque, a pedido do cinema hollywoodiano. A gente sabe disso. De novo, veio um cara, depois do golpe da Dilma, e que até hoje ninguém pediu desculpa, se esse parque exibidor tem projetor digital no Brasil, é porque ela tirou todos os impostos federais. Você estava lá? Você sabe como começou essa história? Eu sei como começou essa história. E uma outra mulher tirou o ICMS, porque era uma exibidora. Ela estava na Secretaria Estadual de Cultura, como secretária estadual de Cultura, e falou: governador, se não tirar o ICMS, não vai haver filme, que talvez fosse até bom para a gente poder escolher filmes melhores, brasileiros e tal. O exibidor não ia receber cópia, porque foi uma pressão, né? Eu falo alto e falo assim um pouco, estou falando muito alto porque eu estou surdo, então eu preciso falar para me escutar também o que eu estou falando. Então, acho que eu acho que, assim, nós temos muitos assuntos. A questão que ele coloca, cadê o menino do cinema de arte? Ah, está ali. Eu faço parte desse grupo menor de cinemas que faz esse tipo de trabalho, que é o Grupo Estação, que é o Grupo Casal, outros em outras regiões, e que a gente mescla para poder sobreviver, e foi um conceito criado maravilhosamente pelo Ademar, no Artplex. Você poder passar o filme independente brasileiro e, ao mesmo tempo, passar outros filmes para poder se manter. Cláudio, para encerrar, que é tanta coisa, a gente pode entrar por tantos caminhos, que são caminhos importantes. Vida longa, continuo dizendo, mas eu acho que a gente vai precisar, eu, pelo menos, pensar em mesas, mais subgrupos, em outros horários, para que possamos destrinchar 1000 questões que existem, que não dá conta no debate. Por sorte, tivemos a pessoa que mais... Não tenho por que puxar teu saco, né, Paulo? Ou eu tenho? Não tenho, tá? Tudo bem. Então, a pessoa que mais entende hoje de exibição, e eu sei que ele não falou exatamente, ele falou o que ele tem que falar, como ele está aqui representando a instituição, né, foi apresentado como tal. Não? Então vou te provocar, né, porque eu pensei por isso. Eu achei que você estava formalmente, eu falei, então vou poupar o meu amigo. Bom, a gente tem uma mesa 14 horas, a gente precisa comer, descansar um pouco. Paulo, muito obrigado. Agradeço.